Eu ainda lembro do som da risada deles. Alta, debochada, cortando o ar pesado da sala como uma navalha. Minha madrasta segurava a caixa de sapatos onde eu guardava meus desenhos de infância, e um por um, ela mostrava para os convidados, zombando das figuras tortas e coloridas. Olhem só o talento do nosso pequeno artista, dizia, enquanto meu pai observava da poltrona, rindo junto, um copo de uísque na mão. Eu tinha 10 anos. A sala inteira ria de mim. A vergonha me queimava o rosto. Eu queria sumir, me encolher até desaparecer. Aqueles desenhos eram tudo o que eu tinha. Lembranças da minha mãe, que morrera quando eu era pequeno. Cada rabisco era um pedaço de memória dela. Mas para eles, eram piadas. Quando tentei pegar os papéis de volta, meu pai me empurrou com força. Homens não choram por bobagem, disse. Foi a primeira vez que senti medo dele. Com o tempo, aprendi a esconder tudo que amava. Guardava meus cadernos, meus pensamentos, até minhas lágrimas. Meu pai era um homem respeitado, dono de um pequeno mercado na cidade. Todos o viam como exemplo de trabalho e disciplina. Mas dentro de casa, ele era um juiz invisível. Nada escapava ao seu olhar. Um prato mal lavado, um tom errado de voz, uma respiração fora de hora. Qualquer coisa podia virar motivo para humilhação. Ele me chamava de fracote, peso morto, filho ingrato. Dizia que minha mãe o havia amaldiçoado ao me deixar vivo. Às vezes, passava semanas sem dirigir a palavra a mim, apenas me observando, com aquele olhar frio. Quando falava, era para dar ordens. Endireite essa postura. Pare de sonhar acordado. Você nunca será ninguém. E mesmo assim, havia momentos em que ele parecia humano. Às vezes me dava um pedaço de bolo, ou me levava para ver o pôr do sol no quintal, em silêncio. Era nesses raros instantes que eu acreditava que ele ainda me amava, de um jeito torto, doente, mas real. E era isso que me confundia, o contraste entre o monstro e o pai. As coisas pioraram quando completei 17 anos. Eu consegui uma bolsa parcial para estudar fora, e ele não suportou. Disse que eu estava fugindo, que eu seria um fracasso como minha mãe. Nessa noite, ele jogou todos os meus livros pela janela e trancou o quarto. Passei a madrugada na varanda, ouvindo gritar dentro da casa, falando sozinho, xingando o vento. No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. 2 anos depois, ele morreu. Parada cardíaca. Foi rápido. Eu não chorei. No velório, todos elogiavam o homem exemplar que ele tinha sido. Eu só consegui olhar para o caixão e me perguntar se finalmente tinha acabado. Mas quando o advogado leu o testamento, descobri que ele havia deixado algo só para mim. Uma caixa trancada. O advogado disse que estava proibido de abri-la antes da minha presença. Era uma caixa de madeira escura, antiga, com um cadeado enferrujado e um bilhete colado na tampa. Você precisa saber quem realmente foi sua mãe. Meu coração gelou. O nome dela, pronunciado assim, parecia uma maldição. O advogado me entregou a chave, mas minha mão tremia demais para encaixá-la. Levei a caixa para casa, coloquei sobre a mesa e fiquei olhando para ela por horas. Havia algo dentro que parecia respirar, como se guardasse um segredo vivo. Naquela noite, sonhei com meu pai me chamando do quintal. Ele estava com o mesmo terno do enterro, o rosto pálido, os olhos fundos. Apontava para a caixa e dizia: "Agora você vai entender." Acordei suando, com o som da chave batendo no chão. Demorei 3 dias para criar coragem de abrir. Enquanto isso, mensagens começaram a chegar no meu celular, de um número desconhecido. "Não abra a caixa. Ela não era quem você pensa. Deixe o passado quieto." Achei que fosse trote, até receber uma foto. Eu, dormindo, com a caixa ao lado da cama. Fui à polícia, mas riram de mim. Disseram que devia ser alguém brincando. Mesmo assim, instalei trancas novas, mudei de quarto, mas as mensagens continuaram. Uma noite, ouvi passos no corredor. Quando abri a porta, a caixa estava no chão, aberta, mas o cadeado continuava intacto. Dentro havia apenas uma carta, dobrada com cuidado. A caligrafia era do meu pai. Li o começo e senti o estômago virar. Se você está lendo isso, então já é tarde demais. Sua mãe não morreu como contaram. E o que ela escondeu está em você. As palavras ficaram gravadas na minha mente. Está em você. O que ele queria dizer com isso? Passei dias em transe, tentando entender. Comecei a procurar fotos antigas, documentos, qualquer coisa. Descobri que não havia registro de nascimento da minha mãe no cartório local. Nenhum vizinho lembrava de tê-la visto grávida. Era como se ela tivesse surgido do nada e desaparecido da mesma forma. Então veio o detalhe que me destruiu.
Encontrei, entre os papéis do meu pai, uma certidão de adoção com o meu nome. A assinatura da mãe biológica estava rasgada. Meu pai me mentiu a vida inteira. Ele não era meu pai. E talvez minha mãe também não fosse quem eu pensava. Nos dias seguintes, comecei a receber e-mails de um endereço com o nome dela. As mensagens eram curtas, quase codificadas. Procure no quintal, debaixo do velho poço. O sangue fala. Fui até lá, de madrugada. A terra estava remexida, o ar cheirava a ferrugem. Cavei com as mãos até encontrar algo duro, uma pequena caixa metálica, igual a que ele me deixará, mas sem cadeado. Dentro, havia uma fita cassete e uma mecha de cabelo infantil amarrada com fita vermelha. Quando toquei a fita, ouvi uma voz feminina, trêmula, quase sussurrada. Se ele te contou a verdade, me perdoe, mas você precisa entender, eu nunca quis te abandonar. Eles me obrigaram. O áudio foi interrompido por um ruído forte, seguido de um grito masculino. Desde aquela noite, o som da fita toca sozinho, mesmo sem gravador. Às vezes, ouço passos no corredor. Outras vezes, o cheiro de uísque invade o quarto e eu sinto o mesmo olhar frio me observando. Ontem, recebi uma última mensagem, com uma foto, a tampa da caixa, agora coberta de terra, e as palavras "ele voltou". E hoje, enquanto escrevo isso, a chave que abriu o cadeado apareceu no meu travesseiro, molhada, como se tivesse acabado de sair do chão. Na manhã seguinte, eu ainda estava sentado no chão do quarto, segurando a chave molhada. Acordei com o som de batidas na porta, 3 pancadas lentas, como se alguém quisesse testar minha reação. Esperei, prendendo a respiração. Quando abri, não havia ninguém. Só o vento, frio e úmido, balançando as folhas do jardim. A caixa estava novamente sobre a mesa. Eu juro que a havia trancado dentro do armário. Agora, porém, o cadeado estava aberto e dentro dela havia algo novo, uma fotografia antiga. Nela, meu pai aparecia sorrindo, de terno, com o braço em volta de uma mulher que não era minha mãe. Ao fundo, uma criança, eu, de no máximo 4 anos, com os olhos cobertos por uma sombra escura. Atrás da foto, alguém havia escrito com tinta vermelha. Essa não era sua mãe. E ele sabia. O chão pareceu se mover sob meus pés. Comecei a tremer. Passei o dia inteiro tentando encontrar respostas, ligando para antigos vizinhos, tios distantes, qualquer um que pudesse me contar algo. Ninguém sabia de nada. Um deles até disse. Seu pai era reservado, mas sempre falava com orgulho do filho. Só que agora eu já não sabia de quem ele falava, se de mim ou de alguém antes de mim. À noite, o telefone tocou. Era um número privado. Atendi e ouvi uma respiração lenta, profunda. Depois, uma voz rouca. Você não devia ter mexido na terra. Quem é você? O silêncio durou alguns segundos. Então, a mesma voz respondeu. Ela ainda está viva. Meu corpo inteiro se arrepiou. Desliguei na hora, mas a frase ficou ecoando na minha cabeça. Ela ainda está viva. Decidi ouvir novamente a fita cassete. Coloquei em um gravador antigo, com o coração acelerado. Quando o som começou, ouvi a mesma voz feminina, trêmula, mas dessa vez o áudio seguia além do ponto em que havia parado. Eles me disseram que ele cuidaria de você, mas o que ele fez foi te esconder. Se estiver ouvindo isso, procure por mim no lugar onde tudo começou. O áudio se distorceu. Por um momento, juraria ter ouvido uma risada masculina no fundo, a mesma risada do meu pai. Lugar onde tudo começou. Fiquei repetindo essa frase em voz alta até perceber. Ela devia estar falando da casa antiga onde nasci, na cidade vizinha, que havia sido vendida quando eu tinha 6 anos. Peguei o carro e fui até lá no mesmo dia. A estrada parecia mais longa do que eu lembrava. O céu estava pesado e uma neblina densa cobria tudo. Quando cheguei, a casa estava abandonada. Portas arrancadas, janelas quebradas, cheiro de mofo e madeira podre. Mesmo assim, algo me empurrava para dentro. No corredor, encontrei marcas estranhas nas paredes, como mãos pequenas sujas de terra. No quarto principal, havia uma cama velha. Sobre ela, um envelope amarelado com meu nome escrito à caneta. Dentro, uma carta. Você nunca foi o primeiro. Houve outro antes de você, mas ele não sobreviveu. Sua mãe tentou contar, e eu precisei calá-la. Agora, tudo está se repetindo. O papel tremia nas minhas mãos. Outro antes de mim. Um irmão? Um experimento? Não fazia sentido. Saí correndo, mas quando cheguei à sala, vi alguém parado perto da porta. Um homem alto, magro, com o rosto coberto pela sombra. Pensei que fosse um invasor, até ouvir a voz. Você veio cedo demais.
filho. Era ele, meu pai, ou algo que parecia ele. Fiquei paralisado. A luz fraca que entrava pelas janelas mostrava um rosto pálido, quase sem cor. Ele usava o mesmo terno do enterro e havia lama nas mangas. Você morreu, sussurrei. Morri, ele respondeu, com um sorriso torto, mas deixei pendências. Ele se aproximou lentamente. O ar ficou pesado, gelado. O chão parecia vibrar. A caixa não era um presente, continuou. Era um aviso. Ela te escolheu, como me escolheu antes. E agora, você precisa terminar o que ela começou. Eu tentei correr, mas a porta bateu sozinha. As janelas se fecharam. O vento rugiu e todas as luzes se apagaram. Só ouvi a voz dele, cada vez mais próxima. Ela está dentro de você, filho. Sempre esteve. Acordei horas depois, caído no chão. O sol entrava pela janela quebrada. Meu carro ainda estava lá fora. Pensei que talvez tivesse sonhado, até ver as pegadas de lama que iam do quarto até o quintal. Lá fora, o poço estava aberto novamente. Dentro, algo brilhava. Quando olhei mais de perto, vi meu reflexo e atrás dele, uma sombra feminina, sorrindo. Nos dias seguintes, comecei a ter lapsos de memória. Acordava em lugares diferentes, com as mãos sujas de terra, o corpo dolorido. Meus vizinhos diziam que me viram andando à noite, descalço, murmurando nomes que não lembrava. Foi então que recebi uma nova carta, deixada na porta. Sem remetente. Só uma frase. Pare de lutar. Você é o espelho dele. Fui até o cemitério. O túmulo do meu pai estava lá, intacto, mas o chão em volta estava remexido. Alguém tinha cavado algo. No centro, uma terceira caixa, menor, metálica, com o símbolo de uma espiral gravado na tampa. Dentro, um pedaço de vidro e uma gravação em fita. Ela quer nascer de novo. Levei a fita para casa, mas ao colocar no gravador, antes mesmo de apertar o play, a voz da minha mãe ecoou, sem o aparelho ligado. Eu preciso voltar, meu amor, só através de você. Foi quando percebi o verdadeiro horror. A caixa não era um segredo, era uma semente. Algo que ele tentou enterrar, mas que agora crescia dentro de mim. Minha pele começou a mudar. Pequenas manchas escuras aparecendo nos braços, como raízes. Às vezes, minha voz ecoa em dobro. Uma parte minha ainda sou eu. A outra é ela. As pessoas começaram a se afastar. No trabalho, disseram que eu estava estranho. Meus olhos mudaram de cor, ficando quase dourados. Não sinto fome, nem sono. Só uma vontade absurda de cavar. Ontem, recebi uma nova mensagem. Não havia número, nem remetente. Só dizia: volte para casa. O ritual precisa ser concluído. Agora, enquanto escrevo, ouço batidas na janela. A mesma melodia que ela cantava para me fazer dormir quando eu era pequeno. O vento parece sussurrar meu nome. A caixa está aqui, aberta, e algo dentro dela pulsa, como um coração. A voz do meu pai ecoa novamente, vinda de lugar nenhum. Eu tentei te proteger, mas você é igual a ela. O chão do quarto está rachando. Um cheiro de terra úmida invade tudo. A luz pisca. Eu sei que ela está vindo, não como lembrança, mas como presença. A parede ao meu lado acaba de se abrir e há uma sombra saindo dela. Feminina, familiar. Ela me olha com olhos que já vi em sonhos e sussurra: finalmente, posso te ver como você realmente é. O relógio parou. O som do coração dentro da caixa se acelerou. E antes que eu pudesse me mover, a sombra me tocou. E senti algo atravessar minha pele, quente e frio ao mesmo tempo. Agora ouço duas vozes dentro da minha cabeça, a dela e a minha, misturadas. Se eu desaparecer depois desta mensagem, quero que saibam, ela não morreu. Ela vive em mim. E a caixa nunca devia ter sido aberta. O silêncio no quarto era quase palpável, mas eu podia ouvir cada batida do meu coração como se fosse um tambor anunciando o fim de tudo. A sombra que me tocou na noite passada não havia desaparecido. Ela estava ali, sentada na beira da cama, olhando para mim com os olhos que eu não sabia se eram meus ou dela. Eu tentei falar, mas a voz se recusou a sair. Era como se minha boca tivesse sido tomada por outra presença. Durante dias, tentei manter o controle. Comi e bebi. Tentei trabalhar, conversar com vizinhos, mas nada funcionava. À noite, meu corpo andava sozinho, cavava, escrevia, gritava. Eu acordava em lugares que não reconhecia, cercado por terra, poeira e restos de caixas antigas. Cada pedaço de madeira ou metal que encontrava parecia pulsar com uma energia familiar, como se minha mãe estivesse me guiando ou me punindo.
Foi então que achei a última carta do meu pai, escondida embaixo do rodapé do meu quarto. A tinta estava desbotada, mas ainda legível. Se você abrir a última caixa, prepare-se para ver o que nunca deveria ter sido visto. Ela não é só sua mãe. Ela é a origem. E você será o próximo elo. Não entendi nada. Origem de quê? Elo de quê? Mas quando olhei para a caixa metálica com a espiral gravada que havia encontrado no cemitério, algo dentro de mim reagiu. Como se a caixa tivesse chamado meu corpo e eu fosse um fantoche obedecendo um comando antigo. Quando finalmente toquei a caixa, senti um calor intenso percorrer meus braços, como se chamas invisíveis estivessem queimando minha pele. A tampa se abriu sozinha. Dentro, havia um espelho antigo, sujo, com rachaduras. Mas quando olhei para ele, não me vi refletido. Vi minha mãe. Ou melhor, o que minha mãe havia sido antes de se tornar sombra. Ela era jovem, linda, mas seus olhos estavam vazios, profundos, carregados de uma escuridão que parecia consumir tudo ao redor. Meu coração quase parou. Havia marcas na pele dela, desenhos antigos, símbolos que reconheci das fitas cassete e das cartas. Minha mãe não era só humana. Ela havia sido escolhida para algo que nem meu pai ousava explicar em vida. De repente, ouvi passos atrás de mim. Me virei, e lá estava ele, meu pai, vivo, como antes, mas diferente. O olhar dele não era de raiva, nem de tristeza. Era de medo. Você não devia ter vindo até aqui, disse ele, a voz tremendo. Se ela conseguisse completar, não haverá volta. Completar? Consegui sussurrar. O que você quer dizer? Ele aproximou-se lentamente e tocou meu ombro. O calor da sua mão parecia queimar. E por um instante, senti a presença da minha mãe reagir, como se reconhecesse um obstáculo. Sua mãe, ele começou, não era normal. Ela nasceu com uma marca antiga, algo que sua família tentou esconder por gerações. Não é só sangue ou nome, é poder. E você, meu filho, você é o elo que conecta tudo isso. Sem você, ela não pode retornar completamente. As palavras dele me gelaram. Tentei recuar, mas meus pés pareciam enraizados no chão. Então, a sombra feminina começou a se mover. Primeiro lentamente, depois mais rápido, girando ao meu redor como se estivesse brincando. Cada passo dela fazia o ar vibrar, como se a casa estivesse viva. Você me disse que eu podia nascer de novo, disse ela, com minha voz misturada à dela. E agora chegou o momento. O chão do quarto começou a se abrir, rachaduras surgindo, do teto pingava água suja. Meu corpo começou a se contorcer sozinho. Minhas mãos cavavam o chão, minhas pernas corriam pelo corredor, mesmo sem que eu quisesse. Tudo dentro de mim gritava, mas ao mesmo tempo havia um estranho alívio. Eu podia senti-la tomando forma através de mim. Meu pai tentou intervir. Pulou na minha frente, tentando me segurar, mas a força dela era avassaladora. Ele gritou meu nome, lágrimas caindo pelo rosto, implorando. Lembre-se de quem você é. Você ainda pode parar isso. Por um instante, consegui sentir meu próprio eu tentando resistir, mas a presença dela estava forte demais. Ela ria, uma risada que parecia misturar minha infância com a dor da minha mãe, misturando amor e ódio em cada nota. Então, tudo parou. Silêncio absoluto. Eu estava de pé, suado, ofegante, olhando para a caixa aberta, para o espelho que agora refletia apenas o meu rosto. Meu pai estava no chão, exausto, mas vivo. Ele me olhou, uma expressão de alívio e desespero ao mesmo tempo. Ela não conseguiu, disse ele, com a voz fraca, mas está dentro de você. Sempre esteve. Não consegui falar nada. Apenas olhei para a caixa. Dentro dela, agora, havia apenas um pedaço de papel com 3 palavras escritas em tinta negra. Ainda não acabou. Nos dias seguintes, comecei a perceber mudanças sutis. Às vezes, minha voz soava diferente, mais alta, mais firme. Meu corpo reagia de maneira estranha. Objetos se moviam sozinhos perto de mim, especialmente caixas antigas, papéis, fotos. Minha mãe ainda estava ali, dentro de mim, mas agora vi uma presença mais calculista, mais paciente. As mensagens continuaram chegando. Não mais e-mails, nem bilhetes, mas símbolos gravados na terra, na parede, nos livros. Cada um indicava um passo que eu precisava seguir, como se ela estivesse me ensinando algo que eu deveria entender antes que fosse tarde demais. Meu pai tenta me ajudar. Ele me observa constantemente, intervindo quando sente que ela pode assumir completamente. Mas há uma tensão entre nós que nunca desaparece. Ele sabe, e eu sei, que a qualquer momento posso perder o controle. Ontem à noite, ouvi a mesma melodia que minha mãe cantava quando criança. Mas desta vez, não vinha da janela,
nem do vento. Vinha do meu próprio peito. Minhas mãos tremiam, meus olhos ardiam. Senti o poder dela crescendo dentro de mim. E então, a caixa que eu pensava estar vazia começou a pulsar novamente, como se tivesse seu próprio coração. E uma voz, que era minha e não era, sussurrou do fundo da escuridão. Agora é minha vez. O ar ficou pesado, denso, e o chão começou a tremer. Eu queria gritar, correr, mas algo me prendia. Um frio intenso subiu pela minha espinha. A caixa ainda pulsava, e eu podia ouvir um segundo coração batendo dentro dela, ou dentro de mim. E antes que eu pudesse reagir, a porta do quarto bateu sozinha, forte, e a sombra que eu conhecia como minha mãe apareceu no batente, olhando diretamente para mim. Um sorriso frio, mas familiar, se formou no rosto dela. Bem-vindo ao início, filho, disse ela. O resto você precisa ver por si mesmo. E naquele momento, percebi que a história não havia acabado. Na verdade, mal havia começado. A noite caiu pesada. O quarto estava escuro, exceto pela luz fraca da lua entrando pelas janelas quebradas. A caixa ainda pulsava sobre a mesa, como um coração que não pertencia a mim. Eu podia sentir cada batida reverberando pelo meu peito, sincronizando-se com algo que não era totalmente meu. A sombra dela começou a se mover novamente. Primeiro como um borrão, depois tomando forma. Minha mãe, ou o que restava dela, com olhos que brilhavam como fogo e um sorriso que queimava a alma. Quando me aproximei, senti um frio cortante subir pela minha espinha. Cada passo que ela dava parecia dobrar o espaço ao redor, como se o ar tivesse densidade própria. É hora, disse ela, com minha voz misturada à dela. Você não pode mais resistir. Minha mente lutava. Meu corpo queria fugir, mas minhas pernas estavam presas, como se raízes saíssem do chão prendendo-me. Tentei falar, gritar, mas minha voz saiu trêmula, misturada à dela. Era como se estivéssemos dividindo o mesmo corpo, duas consciências lutando pelo controle. Nos últimos dias, percebi que qualquer tentativa de resistir só a fortalecia. Cada pensamento de medo, cada memória de meu pai ou do passado, alimentava-a. Ela parecia saber exatamente o que eu mais temia e usava isso para dominar meu corpo lentamente. Então ela falou sobre meu passado. Cada palavra era uma lâmina. Você não nasceu da maneira que pensa. Eu não fui sua primeira mãe. O primeiro foi destruído por eles, e você foi escolhido para continuar o elo. Seu pai sabia, mas nunca pôde me impedir. Agora você entende porque tudo sempre foi tão difícil. Porque o medo, a vergonha, a solidão, eu estava dentro de você desde o começo. Flashbacks vieram, vívidos e dolorosos. Eu me vi criança, mas com memórias que não me pertenciam. Festas que não lembro de ter vivido, pessoas que nunca conheci, risadas e gritos que eram meus e não eram. Cada pedaço da minha infância agora se encaixava em um quebra-cabeça horrível. Meu pai não era apenas cruel, ele estava tentando me proteger do que eu carregava. O grito da fita que encontrei anos atrás ecoou na minha mente. Era ela, tentando me avisar. Cada mensagem, cada símbolo, cada caixa que eu abri era um teste, uma preparação. Mas eu falhei. A caixa começou a se abrir sozinha, soltando uma névoa escura que se espalhou pelo quarto. O ar ficou denso, difícil de respirar, e meu reflexo no espelho começou a mudar. Primeiro meus olhos, que ficaram dourados, depois minha pele, marcada com símbolos antigos, semelhantes aos que eu vi na fita e nas cartas. Meu corpo tremia, mas ao mesmo tempo sentia uma força que nunca tive. Meu pai apareceu na porta, como sempre, tentando me segurar. Ainda há tempo, gritou ele. Não deixe que ela te tome completamente. Mas era tarde demais. A sombra dela entrou em mim de vez. Primeiro como sussurros, depois como uma presença completa, tomando cada pensamento, cada músculo, cada respiração. Eu podia sentir a consciência dela se espalhando por meu corpo, minha mente, até minha memória. Eu ainda estava lá, mas em segundo plano, assistindo a mim mesmo ser consumido. Ela sorriu através de mim, e a sensação foi aterrorizante e estranhamente libertadora. Agora posso viver através de você, disse a voz dela. Mas ainda há um mundo para mostrar, um passado para revelar. Foi nesse momento que encontrei a segunda caixa, a metálica, que pulsava como um segundo coração. Dentro dela havia uma fita e um pedaço de vidro. Coloquei a fita no gravador, sem saber se era minha escolha ou dela. A voz que saiu não era nem minha, nem totalmente dela. Era algo antigo, ancestral, que falava através de nós dois. Você é o elo final, aquele que conecta os vivos aos esquecidos. Sua mãe não morreu, seu pai não mentiu por crueldade, mas por proteção. O que você vai decidir agora determinará o futuro de todos que carregam nossa linhagem.
O chão começou a tremer, as paredes se curvaram. O quarto inteiro parecia um organismo vivo, pulsando no ritmo da caixa. O ar cheirava a terra úmida e ferro. Cada objeto se moveu sozinho. Livros caíram, fotos se despedaçaram, a fita continuava girando. Eu podia sentir as outras caixas, as abertas e as enterradas, todas reagindo à presença dela em mim. Então vi algo que me congelou. Uma foto antiga, caída entre os escombros, mostrando minha mãe e uma criança que não era eu. Ele tinha olhos iguais aos meus. Meu coração disparou. Ela sussurrou em minha mente. Ele não sobreviveu. Mas você é forte. Você será meu instrumento. Nesse instante, ouvi batidas na porta. Não humanas, poderosas, ritmadas, como se alguém ou algo estivesse tentando entrar. Meu pai tentou abrir, mas a maçaneta se retorceu e quebrou em suas mãos. A presença dela dentro de mim reagiu, como se estivesse esperando por aquele momento. Finalmente, disse a voz dela em uníssono com a minha, a última parte do ritual. Senti minhas mãos se moverem sozinhas em direção à caixa. O vidro dentro dela começou a brilhar. Um calor intenso percorreu meu corpo e minha mente se dividiu em múltiplos ecos. Meu pai gritando, minha mãe sorrindo, eu tentando resistir. O quarto se encheu de sombras que giravam em círculos, formando figuras humanas que pareciam ser lembranças de todos os que haviam sofrido com o poder dela antes de mim. Cada uma olhou para mim, como se aguardasse minha escolha, ceder ou resistir. Minha consciência lutou com todas as forças, mas a voz dela era mais antiga, mais poderosa. Aceite, disse ela, e finalmente conhecerá a verdade. E então, a luz se apagou. Quando acordei, não estava mais sozinho. O quarto estava vazio, exceto pela caixa aberta e pelo espelho. No reflexo, vi meu rosto, mas os olhos não eram mais meus. Havia algo dentro deles, algo que eu não conseguia identificar completamente, mas que reconhecia intimamente. Minha mãe estava ali, dentro de mim, e eu sabia que nunca mais seria o mesmo. No corredor, ouvi a porta bater sozinha novamente. Alguém estava chegando. Ou talvez alguém estivesse despertando. O relógio parou. O pulsar da caixa continuou. E uma voz, distante e familiar, sussurrou. Bem-vindo ao início verdadeiro. E agora, não sei se sou eu escrevendo ou se é ela que escolheu minhas palavras. O quarto parecia ter se transformado em outro mundo. As paredes pulsavam, respiravam, como se a casa inteira estivesse viva e consciente do que acontecia comigo. O chão tremia sob meus pés, e a caixa ainda brilhava, emanando um calor intenso que queimava minhas mãos mesmo sem tocá-la. Eu já não sabia mais onde terminava eu e onde começava ela. Dentro de mim, sua voz era cada vez mais presente, agora dominante. Eu tentava resistir, gritar, correr, mas cada pensamento meu era respondido por ela antes mesmo de se formar. Meu próprio corpo agia sem meu comando. Minha mente era uma prisão que ela habitava. Aceite, sussurrou, agora com uma clareza quase humana. Eu sou você. Você é eu. Não há separação. Nunca houve. Meu pai apareceu novamente, dessa vez acompanhado de algo que não compreendi de imediato. Uma figura antiga, envolta em sombras, mas com olhos que pareciam refletir todas as memórias do mundo. Ele segurava uma arma, mas não era suficiente. O poder dela dentro de mim crescia de maneira exponencial, transformando cada respiração em força, cada pensamento em energia viva. Você ainda pode parar isso, disse meu pai, tremendo, a voz cheia de desespero. Mas precisa me ouvir. Precisa acreditar em mim. Olhei para ele através do espelho antigo na parede e vi não só ele, mas minha mãe e todos os rostos que lembrava de minha infância, distorcidos e manipulados por ela. Uma onda de pavor percorreu meu corpo e por um instante pensei que tudo acabaria ali. Mas então ouvi a risada dela, a risada que carregava anos de dor, vingança e poder. De repente, senti uma força me puxando para dentro da caixa. Não era apenas a caixa física, mas algo metafísico, uma dimensão criada por ela, onde o tempo e o espaço se dobravam. Eu estava flutuando, cercado por sombras, vozes, lembranças de todos os momentos em que ela me havia tocado, influenciado, moldado. Cada palavra de meu pai, cada gesto de bondade ou crueldade, cada humilhação e cada abraço se repetiam em ciclos infinitos. Ela falou novamente, agora através de mim. Você entende agora. Todo o sofrimento, toda a dor, foi para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse existir plenamente. Você sempre foi parte de mim. E agora, finalmente, pode me libertar. Minha mente gritava por liberdade, mas meu corpo se movia sozinho. Minhas mãos tocaram a caixa e uma explosão de luz me cegou. Quando recuperei a visão,
Estava em outro lugar, ou melhor, em vários lugares ao mesmo tempo. Lembrei-me de cada memória que não era minha. Minha mãe, o irmão que nunca sobreviveu, meu pai tentando proteger-me, e todas as crianças antes de mim que haviam sido usadas como elos. Cada uma delas estava ali, formando um círculo à minha volta, como se fossem fragmentos da consciência dela. A presença dela se solidificou. Eu ainda existia, mas era apenas uma sombra dentro dela. Eu podia sentir meu corpo, mas era um espectador. Ela moveu meus braços, meus olhos, minha voz. Cada gesto meu era dela. Cada palavra pronunciada saía de sua mente, não da minha. No espelho, eu vi minha verdadeira forma pela primeira vez. Minha mãe e eu fundidos em um só corpo, com marcas antigas, olhos dourados e pele marcada por símbolos que nunca haviam existido antes. Eu tentei gritar, mas a voz que saiu era dela, forte, poderosa, viva. Agora o ciclo começa de verdade, disse ela, e o chão sob meus pés se abriu. Vi vislumbre do passado. Crianças desaparecendo, caixas enterradas, rituais antigos, todas as sombras de minha linhagem. Tudo apontava para uma única verdade. O poder dela não tinha limites. Meu pai tentou intervir mais uma vez, mas não havia mais espaço para proteção. Ela, através de mim, ergueu as mãos, e um vento sobrenatural atravessou o corredor, lançando móveis, quebrando vidros, arrancando portas das dobradiças. Ele gritou meu nome, mas sua voz desapareceu no caos. De repente, tudo ficou silencioso. O quarto estava intacto, mas o ar vibrava com uma energia invisível. O espelho refletia apenas nós dois, fundidos. Eu ainda podia sentir um fragmento de mim, escondido, observando, desesperado. Ela percebeu isso e riu com uma força que fez o chão tremer novamente. Você achou que poderia me controlar? Disse a voz dela dentro da minha cabeça. Não há mais você, não há mais meu pai, não há mais ninguém. Apenas eu. Então senti algo estranho, uma memória que não era minha. Minha mãe antes de se tornar sombra, sorrindo, tentando proteger-me do destino que ela mesma enfrentou. Ela se sacrificou para que eu pudesse viver, mas agora eu estava sendo consumido pelo mesmo poder que matou todos os outros. O mundo ao redor começou a se desfazer. As paredes da casa desapareceram, substituídas por sombras e símbolos que giravam em círculos infinitos. A caixa ainda pulsava, agora como um coração de fogo negro. Eu podia ouvir todas as vozes das crianças que vieram antes de mim, sussurrando, chorando, gritando. Todas elas dentro da caixa, todas elas dentro de mim. É hora de completar o ciclo, disse a voz dela, e você é o elo final. Minha mente começou a se fragmentar. Eu via minha vida inteira passando em flashes, humilhações, pequenas bondades, momentos com meu pai, os segredos da minha mãe, cada mensagem, cada fita, cada caixa. Tudo convergia para este instante. Quando tentei resistir, senti uma força imensa me esmagando, minha consciência se apagando lentamente. Mas dentro de mim, um pequeno fragmento da minha própria vontade ainda existia, observando, esperando. Ela percebeu e sussurrou. Ah, você quer lutar? Não importa. Eu sempre ganho. A caixa, o espelho, meu corpo, minha mente, tudo estava conectado. O mundo inteiro parecia pulsar em sincronia com ela. Eu podia sentir a energia antiga, ancestral, fluindo através de mim, completando algo que ninguém mais podia compreender. E então, uma última visão. Meu pai, de pé à distância, olhando com os olhos cheios de lágrimas, segurando algo em suas mãos. Algo que poderia mudar tudo. Mas antes que eu pudesse compreender, tudo ficou escuro. No silêncio absoluto, a única coisa que restou foi a caixa, pulsando, como um coração que nunca para. E uma voz, minha e dela ao mesmo tempo, sussurrou. Agora começa. O mundo que me cercava não parecia mais real. As sombras se moviam sozinhas, pulsando como se tivessem vida própria. O quarto, ou o que restava dele, estava cheio de ecos, risadas de crianças, sussurros de meu pai, murmúrios da minha mãe. Eu existia, mas não totalmente. Ela ocupava meu corpo, meu pensamento, minha voz. Cada ação minha era comandada por ela, e mesmo quando tentava me lembrar de quem eu era, tudo se dissolvia. Mas havia algo que eu não esperava. Meu pai. Ele apareceu, silencioso, segurando algo pesado nas mãos, uma caixa menor, coberta de símbolos que eu nunca tinha visto. A pulsação da caixa dentro de mim reagiu ao objeto, como se reconhecesse uma força antiga que pudesse contrariar o poder dela. Filho, disse ele, com a voz quebrada pelo medo, eu tentei te proteger de tudo isso, mas agora não posso mais. Esta caixa contém a última verdade, a chave para separá-los. Mas se falhar, você vai desaparecer de vez. Eu queria gritar,
mas a voz dela me impedia. Ela sentia cada pensamento meu e reagia antes mesmo que eu os formulasse. Mas o objeto em minhas mãos me lembrava de algo. Havia ainda um fragmento de mim que podia lutar. Um eco, pequeno, mas insistente. Quando toquei a caixa do meu pai, uma luz azulada se espalhou pelo ambiente. Ela gritou através de mim, sua voz misturada à minha. Não, você não pode. Você é meu. O choque da luz me deu força. Pela primeira vez, senti que poderia empurrá-la para fora. A caixa do meu pai começou a emitir imagens, memórias antigas da minha mãe antes de se tornar sombra. Eu vi sua infância, os rituais, o medo, a solidão, a maldição passada de geração em geração. Ela não havia escolhido ser aquilo, havia sido escolhida. E eu percebi que, se não a libertasse, ela continuaria destruindo tudo que tocasse. A luta foi intensa. Cada pensamento meu era respondido por ela com força dobrada. Minha própria mente se tornou campo de batalha. Eu gritava em silêncio, tentando me manter consciente, tentando lembrar quem eu era. Meu pai recuou, observando, mas torcendo para que eu conseguisse. Então senti algo estranho. Dentro de mim, um canto esquecido, uma lembrança da minha mãe verdadeira, antes da sombra, antes da maldição. Um amor puro, humano, materno. Aquela lembrança me deu coragem. Usei-a como âncora, agarrando cada fragmento de minha própria consciência, resistindo aos impulsos da sombra que tentava me consumir completamente. Eu podia ouvir sua raiva. Ela uivava dentro de mim, tentando esmagar minha vontade. Mas a caixa azulada do meu pai começou a reagir, liberando imagens que queimavam o símbolo de poder dela. Cada memória de dor e sofrimento que me conectava a ela começou a se desfazer, como se fossem sombras evaporando com a luz. E então, finalmente, aconteceu. Com um esforço que parecia impossível, gritei dentro de minha própria mente. Eu sou eu. A voz dela ecoou pela casa, mas pela primeira vez, hesitou. A luz da caixa ficou mais intensa, pulsando em sincronia com minha própria respiração. Um vento sobrenatural atravessou o quarto, carregando o cheiro de terra, ferro e flores queimadas. A sombra dela começou a se contorcer, como se estivesse sendo puxada de volta, arrancada de mim. Meu corpo caiu de joelhos, exausto, mas livre. Abri os olhos e vi minha mãe, a verdadeira, humana, sentada na frente da caixa azulada, como se tivesse esperado por esse momento há décadas. Ela sorriu, um sorriso triste, misturado com alívio. Obrigada, disse ela, sua voz finalmente minha, mas ainda carregada de todo o peso da maldição. Você me libertou. Meu pai estava ajoelhado ao lado da caixa, respirando com dificuldade. As sombras restantes se dissolviam lentamente, como fumaça sendo levada pelo vento. O quarto voltou a ser apenas um quarto. As caixas antigas estavam espalhadas, agora vazias, como se nunca tivesse abrigado nada de sobrenatural. Mas havia um silêncio estranho, um vazio que parecia esperar por algo. Então minha mãe olhou para mim, séria. Ainda pedaços de mim espalhados pelo mundo. Você precisa decidir se vai continuar ou deixar que eles desapareçam. Ela me contou a verdade completa. Minha linhagem carregava a maldição de criar sombras poderosas, fruto de rituais antigos que misturavam magia e sangue. Cada criança nascida com aquele poder era um elo. O primeiro não sobreviveu. Os outros foram controlados e destruídos. Eu fui o último elo. Ela havia sido a primeira, mas a maldição a transformou. E somente a união de minha consciência humana com a dela poderia romper o ciclo. Nos dias que se seguiram, minha vida mudou completamente. A cidade, meus vizinhos, meus colegas, ninguém sabia nada, mas eu sentia o peso passado em cada esquina. Meu pai se mudou comigo para outra casa, protegendo-me, mas a lembrança da sombra nunca desapareceu totalmente. Eu sentia fragmentos dela ainda, pequenos sussurros, leves movimentos quando estava sozinho. Minha mãe verdadeira agora vivia conosco, tentando se reconciliar com tudo. Mas o mundo não esquece, e rumores começaram a circular. Pessoas disseram ter visto figuras estranhas na antiga casa, sombras que se moviam sozinhas, risadas distantes de criança. Minha família precisava se reorganizar, mas cada momento de normalidade era carregado de tensão e medo silencioso. E então, algo inesperado aconteceu. Uma caixa menor apareceu na minha mesa, sem ninguém por perto. Dentro dela, uma fita cassete. Quando pressionei play, ouvi a voz dela, a sombra antiga, mas agora distorcida, misturada com a minha. Você conseguiu me libertar, mas eu ainda espero, até que eu encontre outro elo. O coração da caixa ainda pulsava levemente, uma lembrança do poder que uma vez me consumiu. Eu sabia que não estava totalmente livre. O ciclo não havia sido destruído, apenas adormecido. Meu pai olhou para mim e disse, baixinho,
Devemos estar sempre preparados. Nunca sabemos quando ela pode tentar voltar. E enquanto o sol se punha, senti uma presença ao meu lado, tão familiar quanto estranha. Não era humana, mas também não era totalmente sombra. Olhei para a porta, que rangeu sozinha, e percebi que o mundo fora do quarto nunca mais seria seguro. A cidade parecia a mesma à primeira vista, mas havia algo diferente. Pequenos detalhes que ninguém mais notava. Sombras que se moviam de forma estranha, o vento sussurrando nomes que pareciam familiares, crianças olhando para mim com curiosidade e medo. Eu estava em casa, mas o mundo fora dela nunca mais seria seguro. A caixa ainda pulsava no meu quarto, silenciosa, com um coração que parecia palpitar sozinho. Meu pai e minha mãe verdadeira tentavam levar uma vida normal, mas eu sabia que não podia haver normalidade. Cada batida da caixa lembrava que algo adormecido ainda existia dentro dela, dentro de mim, dentro de cada fragmento da maldição que minha linhagem carregava. Nos primeiros dias após os eventos da casa antiga, tentei seguir uma rotina, trabalhar, conversar com vizinhos, sorrir como se nada tivesse acontecido. Mas os sussurros começaram de novo. Não eram apenas dela, não eram apenas meus. Eram ecos do passado, vozes das crianças que vieram antes de mim, presas nas caixas que nunca deveriam ter sido abertas. Cada vez que eu fechava os olhos, podia vê-las, pequenos rostos trêmulos, olhos suplicando, mãos pedindo ajuda. Uma noite, acordei suado, ofegante, ouvindo passos no corredor. Caminhei até a porta, mas não havia ninguém. Apenas o som da caixa, pulsando ritmicamente, como um coração que nunca cessa. A fita que encontrei dias atrás tocou sozinha no gravador, e a voz dela ecoou. Você acha que me libertou, mas eu ainda tenho fragmentos. Sempre terei. Sempre haverá outro elo. Meu coração disparou. Lembrei-me da frase do pai. Nunca sabemos quando ela pode tentar voltar. Agora entendi o peso daquelas palavras. A presença dela dentro de mim não era apenas física ou mental. Era ancestral, indestrutível. E se eu a enfrentasse sozinho, poderia acabar sendo apenas mais um elo perdido. Passei dias tentando descobrir como lidar com isso. Pesquisando, lendo antigas fitas, cartas escondidas, histórias esquecidas. Descobri que cada geração da minha família havia enfrentado algo parecido e que ninguém realmente conseguia derrotar a sombra. Apenas adiá-la. Ela se alimentava da memória, do medo, da culpa e voltava sempre que surgia um novo elo. Uma criança, um descendente, alguém que pudesse carregar o poder. Meu pai começou a me ensinar rituais de proteção, antigos símbolos, palavras que ele aprendeu em segredo. Minha mãe verdadeira me guiava em meditações, ensinando-me a separar fragmentos da sombra de mim mesmo. Mas cada tentativa era limitada. A sombra sempre encontrava brechas, infiltrando-se em pequenos gestos, pensamentos involuntários, sonhos. Então, algo inesperado aconteceu. Um vizinho apareceu na nossa porta, um homem idoso que eu nunca tinha visto antes. Ele carregava uma caixa antiga, coberta de poeira e teias de aranha. Quando abriu, revelou fotos de crianças desaparecidas, caixas enterradas, cartas e símbolos que coincidiam com os que eu já tinha visto. Ele me olhou nos olhos e disse: "Você não é o único. Nunca foi. A maldição corre por muitas famílias, e vocês são os últimos elos antes do grande despertar." O peso das palavras dele caiu sobre mim como uma avalanche. A caixa dele pulsava levemente, respondendo à minha. A sombra dentro de mim reagiu imediatamente, vibrando, sussurrando minha mente com risadas promessas de poder. Eu podia senti-la crescendo, testando meus limites, lembrando-me que a cada momento eu podia desaparecer, ser substituído por ela. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças na cidade. Crianças estranhas olhando por janelas, pessoas sussurrando nomes que eu conhecia apenas de memória. Meu pai me observava constantemente, cada gesto, cada expressão, como se eu fosse frágil demais para permanecer em paz. Minha mãe verdadeira me alertava. O ciclo nunca termina. Nós apenas adiamos. Mas você pode escolher como viver com ele. Uma noite, acordei e vi algo que nunca deveria existir. Meu reflexo no espelho não era apenas eu. Ele se movia independente, sorrindo com malícia, imitando meus gestos com ligeiros atrasos, como se estivesse esperando o momento certo para sumir de vez. O coração da caixa pulsava mais rápido, como se estivesse alimentando essa duplicidade. Decidi então tentar um experimento arriscado, abrir todas as caixas antigas que restavam, em busca de fragmentos, tentando destruir o que estava da sombra espalhada. Cada caixa revelava pedaços do passado, brinquedos cobertos de sangue seco, cartas de crianças desaparecidas, fitas com vozes que imploravam por ajuda. Cada descoberta reforçava algo que eu já temia. A sombra não era apenas minha mãe, não era apenas ela.
Era algo maior, algo ancestral que estava ligado a todas as gerações da minha família. Durante esse processo, comecei a sentir uma presença estranha fora de casa. Às vezes, através da janela, parecia ver sombras se movendo nas ruas, pessoas cujos olhos refletiam fragmentos da maldição. Era como se o mundo inteiro estivesse conectado àquela energia antiga. E em cada movimento dessas sombras, eu sentia minha mãe, a sombra verdadeira, observando, esperando. Na última noite, recebi uma mensagem, não escrita nem falada, mas diretamente em minha mente. O ciclo não terminou. Você apenas ganhou tempo. Em breve, outro elo surgirá. Prepare-se. Meu pai me olhou e disse: Filha, filho, não sei mais como chamar você. Você conseguiu resistir, mas não por muito tempo. Sempre haverá fragmentos. Sempre haverá alguém. E então, uma nova caixa apareceu em minha mesa. Não estava lá quando fui dormir. Estava coberta de símbolos antigos, pulsando com a mesma energia que senti desde o início. Abri levemente a tampa e senti uma força me atravessar, fria e quente ao mesmo tempo, enchendo meu corpo com memórias que não eram minhas. O mundo lá fora pareceu parar. O vento silenciou. O tempo suspendeu, e eu percebi que a história não acabaria comigo, com minha mãe ou com meu pai. Ela continuaria, crescendo, buscando novos elos, deixando um rastro de memórias e fragmentos. Olhei para o céu, vazio, e ouvi uma voz dentro de mim, metade minha, metade dela. Você sabe que não pode escapar. Nem eu, nem você. Apenas observamos e esperamos. E enquanto o relógio marcava meia-noite, a caixa pulsou novamente. Um portal invisível parecia se abrir dentro dela, convidando outro elo, outra criança, outro fragmento do ciclo que nunca termina. O mundo parecia dormir, mas eu sabia que ele nunca estaria seguro novamente. A sombra existe, ainda respira, ainda espera. E a pergunta permanece: quando o próximo elo surgir, quem será o escolhido? E quem irá resistir ao poder que nunca morre? O pulsar da caixa ecoa pelo quarto, pelo mundo, e uma última mensagem invisível se forma em minha mente. Você quer saber se algum dia terminará? E o silêncio respondeu por mim, deixando apenas o eco da caixa, pulsando, aguardando. A cidade estava diferente. Pequenos detalhes que ninguém mais percebia pareciam alterar-se a cada minuto. Portas que rangiam sozinhas, sombras se alongando além do possível, sussurros nas ruas à noite. Eu sentia a presença dela em cada canto, em cada pessoa, mesmo quando estavam longe. O mundo parecia um tabuleiro, e nós éramos apenas peças movidas por algo que existia há gerações. A caixa pulsava novamente, mas de forma diferente desta vez. Não era apenas um coração batendo, mas uma energia viva que se expandia para além do quarto, infiltrando-se nas paredes, nas ruas, nos corações daqueles que se aproximavam. Sentia algo gelar minha espinha. Não estávamos mais confinados à casa. A sombra se espalhava lentamente, como uma névoa que buscava novos elos. Meu pai e minha mãe verdadeira tentavam manter a normalidade, mas percebiam as mudanças. O olhar deles era sempre de alerta, mas também de medo. Eu sabia que, apesar de termos conseguido interromper o controle direto da sombra sobre mim, não tínhamos destruído o ciclo. Ela havia deixado fragmentos escondidos em todo lugar, pequenos elos adormecidos esperando despertar. Durante dias, estudei as fitas, cartas e caixas antigas. Descobri que a sombra sempre esperava o momento certo, escolhendo cuidadosamente os elos, testando cada geração antes de consumir completamente. Cada história era idêntica. Crianças ou adolescentes desaparecendo, famílias desmoronando, caos surgindo lentamente até que o poder da sombra se consolidasse. Foi numa dessas noites que aconteceu algo inesperado. Enquanto revisava uma fita antiga, percebi que minha própria voz falava através dela. Não minha consciência, mas uma distorção dela, tentando me seduzir, manipulando-me para que me entregasse completamente. A fita mostrava imagens que eu nunca deveria ter visto. Crianças em caixas, rituais ancestrais, pessoas desconhecidas com olhos dourados, todos conectados pelo mesmo poder. Senti a presença dela dentro de mim novamente, mais intensa do que nunca. Tentou me controlar, mas eu já sabia o suficiente para resistir parcialmente. Um fragmento da minha própria consciência lutava contra ela, e conseguimos criar uma espécie de equilíbrio temporário. Mas eu sabia que era frágil. Cada instante poderia ser o último em que meu corpo ainda seria meu. No dia seguinte, algo mudou na rua. Uma criança nova se mudou para a vizinhança. Pequena, inocente, com olhos que refletiam a mesma energia que eu sentia dentro de mim. Eu sabia, sem precisar pensar, que ela era o próximo elo, ou pelo menos, estava destinada a ser. Meu coração disparou.
A sombra reagiu imediatamente, vibrando dentro de mim, testando a minha resistência, tentando preparar a criança para a dominação futura. Passei dias observando-a de longe, tentando encontrar uma maneira de protegê-la sem despertar suspeitas. Cada gesto meu precisava ser calculado, cada palavra medida, mas ela já havia sentido a presença dela. Às vezes, a criança olhava para o nada e sorria, como se estivesse conversando com alguém que ninguém podia ver. Meu coração doía ao perceber que o ciclo estava prestes a recomeçar. Uma noite, acordei com um som familiar, batidas vindas da caixa pulsando. Mas não era apenas a caixa, a energia começou a se espalhar pela casa, pelas ruas, penetrando nos sonhos das pessoas. Podia ouvir fragmentos de risadas antigas, sussurro se conhecia desde a infância, e a voz dela, dominando tudo. O elo desperta. O ciclo continua. Meu pai tentou me avisar, mas agora não havia como deter completamente. Ele apenas suspirou. Triste. Nós conseguimos adiar, mas nunca acabar. Sempre haverá outro elo, outro fragmento, outra caixa. No quarto, senti algo estranho. Uma caixa menor apareceu sobre minha mesa. Não estava lá antes. Abrindo-a, encontrei símbolos gravados que se moviam sozinhos, como se respirassem. Um papel continha uma única frase, escrita em tinta negra que parecia pulsar. O próximo já está escolhendo. Foi então que percebi algo aterrador. A sombra não estava mais apenas dentro de mim. Estava se espalhando pelo mundo, usando fragmentos, sombras de sombras, preparando a próxima geração para repetir o ciclo. Cada pessoa próxima de mim parecia carregar um fragmento adormecido. Eu podia sentir o poder crescendo, silencioso, lento, mas inevitável. Decidi tentar agir. Comecei a criar proteções, símbolos antigos que aprendi com meu pai, barreiras físicas e espirituais, tentando limitar o alcance da sombra. Mas ela reagia antes mesmo que eu terminasse. Objetos se moviam, portas batiam sozinhas, e sombras se erguiam em cantos que não existiam. Eu não estava apenas lutando pelo meu corpo, estava lutando para proteger o mundo de um poder que jamais poderia ser destruído completamente. Minha mãe verdadeira me ajudava, guiando-me com conselhos e memórias antigas. Ela sabia que a maldição havia começado antes dela nascer e que ninguém conseguiria interrompê-la de verdade. Mas juntos, conseguimos criar uma linha tênue de equilíbrio. A sombra podia se mover, mas não podia se apoderar completamente de nós. Ainda. E então, numa noite silenciosa, ouvi a criança do outro lado da rua sussurrando algo que ninguém mais ouviria. Eu me aproximei, mas quando olhei em seus olhos, vi o mesmo brilho que eu sentia dentro de mim quando a sombra começou a despertar. O ciclo não tinha acabado. Estava apenas começando novamente, mais forte, mais silencioso, mais astuto. Voltei para casa, exausto, e olhei para a caixa. Ela pulsava, cada batida lembrando que a sombra não havia sido destruída, apenas contida. Meu pai suspirou. Minha mãe segurou minha mão, e juntos, ficamos em silêncio, sabendo que estávamos apenas adiando o inevitável. Antes de dormir, ouvi novamente uma voz dentro da minha cabeça, metade minha, metade dela. Você acha que venceu? O ciclo é eterno, e o próximo elo já está escolhendo. E o mundo, lá fora, parecia dormir tranquilo, sem perceber que algo antigo, poderoso e invisível continuava crescendo, aguardando o momento certo para despertar novamente. O pulsar da caixa ecoava pelo quarto, pelo mundo, e uma última pergunta se formou na minha mente. Você quer saber quando o próximo elo surgirá? O silêncio respondeu, deixando apenas o som do coração da caixa, batendo, aguardando, prometendo que a história nunca termina. A cidade estava estranhamente silenciosa. As ruas pareciam adormecidas, mas eu sabia que era apenas uma ilusão. A sombra não dormia. Eu sentia sua presença em cada esquina, em cada casa, em cada rosto que passava por mim. A caixa ainda pulsava no meu quarto, mas agora percebia que não era apenas um objeto, era um portal, uma ponte entre o mundo humano e a escuridão ancestral que havia me seguido desde a infância. Meu pai e minha mãe verdadeira continuavam tentando viver normalmente, mas os sinais estavam por toda parte. O vizinho idoso que me entregou a caixa antiga dias atrás havia desaparecido. A última vez que o vi, ele olhou para mim com olhos desesperados, murmurando algo sobre o elo final e a ascensão da sombra. Agora, eu compreendia. Não éramos os únicos que carregávamos fragmentos da maldição. Havia outros, em outros lugares, esperando despertar, espalhados como sementes invisíveis. Naquela noite, acordei com o som de passos no corredor. Mas não havia ninguém. Apenas o pulsar da caixa, mais forte do que nunca. Um frio percorreu minha espinha. Senti que ela estava tentando comunicar algo, não através de palavras, mas diretamente na minha mente.
A sombra, fragmentada mas poderosa, começou a mostrar imagens. Crianças, casas abandonadas, caixas enterradas no quintal de pessoas que eu nunca conheci. Cada flash era uma lembrança de que o ciclo continuava, que o poder nunca morria. Decidi investigar. Peguei a caixa e caminhei pela cidade à noite, procurando sinais do ciclo, tentando entender onde ela havia se espalhado. Cada passo que dava, sentia a sombra reagir, testando meus limites. As ruas estavam desertas, mas sombras se moviam nos cantos, acompanhando meus passos. Eu podia ouvir sussurros, palavras distorcidas que lembravam o nome de pessoas que conheci, rostos de crianças que jamais existiram, e risadas longínquas que penetravam minha mente. Quando passei pelo parque abandonado, algo me chamou a atenção. Uma criança sentada no balanço, olhando fixamente para mim. Seus olhos eram dourados, pulsando com a mesma energia que eu sentia dentro de mim desde que a sombra despertou. Meu coração disparou. Eu sabia que ela era o próximo elo. Mas não era apenas isso. Ela já tinha fragmentos da sombra em si, pequenos lampejos de consciência corrompida que podiam despertar a qualquer momento. Tentei me aproximar devagar, mas algo aconteceu. O vento começou a soprar de maneira estranha, carregando folhas e poeira em círculos. Sussurros preenchiam o ar, formando palavras incompreensíveis, mas cheias de intenção. A caixa em minhas mãos pulsava mais rápido, como se estivesse reagindo à presença da criança. E então eu senti. A sombra não estava apenas dentro de mim agora. Ela havia encontrado uma maneira de se multiplicar, infiltrando-se em novos elos antes mesmo que eu pudesse impedir. Voltei para casa, desesperado. Cada passo parecia ser acompanhado por reflexos estranhos nos vidros, sombras que se moviam de forma independente. Meu pai me olhou preocupado. Você sente? Ela está se espalhando mais rápido do que nunca. Minha mãe verdadeira me segurou as mãos e disse: temos que criar barreiras. Mas isso só adianta. Ela nunca poderá ser destruída completamente. Nos dias seguintes, começamos a realizar rituais, desenhar símbolos antigos, entoar palavras que aprendi com meu pai. Mas cada vez que fazíamos isso, a sombra parecia reagir. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam, e a criança que eu havia visto no parque apareceu perto de casa, como se fosse atraída por algo invisível. Seus olhos brilhavam mais forte a cada dia, e seu sorriso, inocente e ao mesmo tempo sinistro, me lembrava de todas as crianças que vieram antes de mim. Foi numa madrugada que senti a presença dela de forma mais intensa do que nunca. Ela entrou em minha mente, mas desta vez não havia luta, havia negociação. Você acha que pode me deter? Disse a voz dela, agora mais humana, mais astuta. Eu sou o ciclo. Eu sou a maldição. Você só está prolongando minha existência. Tentei resistir, mas parte de mim começou a ceder. Eu percebi que não havia força suficiente no mundo humano para destruí-la. A caixa, o espelho, os símbolos, tudo eram apenas atrasos temporários. Ela precisava de um novo elo, e a criança do parque era perfeita. E eu sabia que, se não fizesse algo rápido, o ciclo se reiniciaria mais forte do que nunca. Então decidi agir de forma diferente. Não seria apenas resistência, seria aprendizado. Comecei a estudar cada fragmento da sombra, cada memória antiga que havia absorvido durante o ciclo, tentando compreender sua origem, seu propósito, sua lógica. Descobri que ela não era apenas maligna. Era uma consciência ancestral que crescia, aprendia e se reproduzia, conectando-se a cada elo da linhagem. Com essa percepção, comecei a criar uma estratégia, não destruir, mas conter. Cada caixa, cada fragmento, cada memória corrompida precisava ser isolada, preservada em barreiras específicas, em locais seguros, onde não poderia influenciar novos elos. Meu pai e minha mãe ajudavam, mas sabíamos que seria um trabalho infinito. A sombra continuaria tentando se infiltrar, mas talvez, apenas talvez, pudéssemos ganhar tempo suficiente para proteger os inocentes. Naquela noite, a criança do parque apareceu na minha porta. Seus olhos dourados me observaram com intensidade. Eu estendi a mão, não com medo, mas com propósito. Senti a sombra reagir, tentando me controlar, mas desta vez eu estava preparado. Segurei a criança firmemente, transmitindo proteção e limites, criando uma barreira entre ela e a presença antiga que a chamava. A caixa em meu quarto pulsava ainda mais forte, como se percebesse que algo estava mudando. A sombra dentro de mim sussurrou, mas não com raiva, com curiosidade. Interessante, você está aprendendo, mas não por muito tempo. Eu sabia que ela não iria desistir. Mas agora eu tinha um plano, uma estratégia, uma compreensão do ciclo que nunca tive antes. Não seria fácil, e cada dia seria uma batalha. Mas finalmente entendi que a sombra não podia ser destruída, apenas contida, atrasada,
compreendida. O mundo lá fora parecia calmo, mas eu sabia que era apenas aparência. O próximo elo estava próximo, fragmentos das sombras se espalhavam invisíveis, e eu era o único que poderia intervir. Cada pulsar da caixa lembrava que o ciclo continuava, que a maldição não tinha fim, mas que, pela primeira vez, eu não estava apenas lutando para sobreviver, eu estava aprendendo a proteger. E então, no silêncio da noite, uma última presença se revelou. Uma sombra menor, formada por fragmentos antigos, observando do canto do quarto. Seus olhos dourados me encaram, e a voz dela ecoa diretamente na minha mente. O próximo elo desperta. Você está pronto para guiá-lo? O pulsar da caixa continua, lento e constante, lembrando que o ciclo nunca termina. E eu sei, a história ainda está apenas começando. O vento parecia sussurrar meu nome enquanto eu caminhava pelo corredor silencioso da casa. A caixa pulsava no quarto como um coração vivo, e cada batida fazia minhas mãos tremerem. Eu sabia que o próximo elo já estava desperto. A criança do parque, agora sob minha vigilância, dormia em outro quarto, mas eu podia sentir cada fragmento da sombra circulando em torno dela. Não era apenas uma criança comum, era herdeira do ciclo, e meu papel agora não era apenas sobreviver, era guiá-la, proteger o elo e impedir que a maldição se consumasse de forma descontrolada. Meu pai entrou silenciosamente no quarto, segurando uma vela antiga e símbolos gravados em pergaminhos. Hoje é o dia, disse ele, a voz pesada, quase quebrada pelo medo. Você sabe o que precisa ser feito. Minha mãe verdadeira estava atrás dele, segurando minhas mãos. Seus olhos refletiam uma mistura de esperança e terror. Eu sabia que não havia retorno. Cada decisão minha naquela noite determinaria o destino do ciclo, e talvez de todos os futuros elos que surgiriam. A sombra dentro de mim se contorceu. Pela primeira vez, senti sua raiva concentrada, mais intensa do que qualquer coisa que experimentara antes. Ela sabia que estava prestes a enfrentar uma barreira que talvez não pudesse ultrapassar. Você não pode me deter, sussurrou, diretamente em minha mente, voz arrastada e distorcida. Você só prolonga minha existência. Respirei fundo e estendi a mão para a caixa, sentindo o calor pulsante, a energia viva que havia me consumido tantas vezes. O próximo elo precisava compreender limites, e eu tinha que agir rápido. Comecei a recitar os símbolos antigos, criando barreiras físicas e espirituais ao redor da criança, ao redor da casa, ao redor de cada fragmento que ainda estava adormecido. A sombra reagiu instantaneamente, soprando o ar ao meu redor, lançando móveis, fazendo portas baterem sozinhas. Mas eu continuei, a voz firme, consciente da gravidade do momento. Então aconteceu. A criança acordou. Seus olhos dourados encontraram os meus, e por um instante, não havia medo, apenas uma conexão intensa e silenciosa. A sombra tentou se infiltrar através dela, mas encontrei uma força inesperada, sua inocência. O ciclo dependia de medo, dor e manipulação, mas ali, naquele momento, havia uma pureza que a sombra não conseguia tocar completamente. Eu percebi que não precisava lutar sozinha. Minha mãe começou a entoar palavras antigas memórias de proteção que ela havia guardado por décadas. Meu pai manipulava símbolos e traços, guiando a energia da casa para conter a sombra. Pela primeira vez, senti que éramos 3 forças humanas contra algo ancestral, algo que parecia invencível, mas que agora era desafiado. A sombra gritou através de mim, atravessando minhas veias, meus pensamentos, tentando me quebrar. Mas eu não estava mais sozinha. Cada gesto meu, cada palavra recitada em uníssono com meus pais, criava uma rede de resistência, um campo invisível que envolvia a criança, a casa e os fragmentos da maldição. E então aconteceu algo inesperado. A caixa começou a brilhar intensamente, não apenas pulsando, mas projetando imagens. Vi minha infância, cada humilhação, cada medo, cada fragmento de dor que a sombra havia usado para crescer. Mas também vi minha mãe verdadeira, minha força, meu pai e a criança do parque. Todas as memórias convergiam, formando um caminho, um elo de compreensão. A sombra, percebendo que o controle estava sendo contestado, concentrou toda a sua energia em mim. Meu corpo tremia e minhas mãos estavam prestes a ceder. Mas então, no instante mais crítico, a criança estendeu a mão para mim. Um contato simples, humano, que parecia pequeno, mas carregava uma força que a sombra não podia compreender, confiança e inocência. Por um momento, tudo ficou em silêncio. A energia que pulsava na caixa parecia congelar. A sombra gritou uma última vez, sua voz agora um eco distante, quase humana. Vocês não podem me parar, eu sou eterno. E então, desapareceu. Não com um estalo, mas como fumaça que se dispersa lentamente. A caixa caiu no chão, agora fria e silenciosa. Eu estava exausta,
tremendo, mas consciente. A criança dormia novamente, segura, protegida, seus olhos ainda refletindo a luz dourada, mas sem presença da sombra. O silêncio pós-batalha era pesado, mas tranquilo. Meu pai e minha mãe me abraçaram, exaustos, cientes de que havíamos interrompido o ciclo, pelo menos temporariamente. Mas todos nós sabíamos a verdade. A sombra nunca desapareceria completamente. Apenas aguardaria. Talvez décadas, séculos, até que outro elo surgisse. E quando surgisse, o ciclo poderia começar de novo. Nos dias que se seguiram, reorganizamos nossa vida. Mudamos de casa, estabelecemos barreiras, mantivemos vigilância constante. A caixa foi lacrada, protegida, colocada em um local seguro, mas nunca destruída. Eu compreendi que não poderia eliminar a maldição, podia apenas conter, proteger e guiar. O poder que antes me consumia agora era uma responsabilidade. A criança do parque tornou-se como uma aprendiz involuntária, inconsciente do poder que carregava. Eu aprendi a orientá-la, protegê-la, criar limites e ensinar, sem revelar toda a verdade de uma vez. O ciclo continuaria, mas talvez agora com chance de sobrevivência. Uma noite, quando todos estavam dormindo, olhei para a caixa. Seu pulso era fraco, quase imperceptível, mas ainda existia. E eu ouvi, dentro da minha mente, um sussurro antigo, agora distante, mas claro. O elo pode descansar, por enquanto, mas o mundo está cheio de fragmentos. Eu sempre estarei esperando. Fechei os olhos, exausta, mas com uma sensação de vitória silenciosa. Eu sobrevivi, protegi o próximo elo e contive a sombra. Mas sabia que cada batida da caixa era uma lembrança de que a história nunca termina de verdade. E enquanto o vento batia na janela e o silêncio preenchia a casa, uma última pergunta ecoou dentro de mim, tão clara quanto o pulsar da caixa. Você acha que algum dia realmente acabará? O silêncio respondeu novamente. Mas agora havia uma sensação de esperança misturada com medo. O ciclo estava contido, mas nunca terminado. E eu sabia que, enquanto a caixa pulsasse, a história continuaria eternamente esperando o próximo elo.